Prepare-se para as revelações que eu vou falar para você agora. Antes, no episódio anterior. Digita aí no Google o caso Crixás. É um dos casos mais fantásticos da ufologia. Inácio de Souza, capataz de uma fazenda na cidade de Crixás. Agora. Esse caso de Crixás, ele foi documentado, relatado e filmado pela Rede Globo. O peão da fazenda Santa Maria, em Crixás, em Goiás, voltava da cidade para a fazenda com a esposa dele. Ele sempre carregava um rifle. Quando eles se aproximaram da casa da fazenda, e essa casa tem um campo de pouso particular do proprietário, eles viram um objeto pousado nesse campo, mas não era um avião, era um objeto semelhante a 2 pratos colado pelas bocas. Eu estive na cidade de Santa Terezinha e estive na cidade de Crixás e Pilar. Como eu disse no início do vídeo, algumas pessoas nunca ouviram falar dessas histórias sobre o caso de Crixás, mas outras já tinham ouvido falar. Uma das testemunhas me relatou que na época aconteceu algo semelhante ao caso de Inácio, que havia caído um OVNI no mesmo dia, em 1967, também naquela região. A gente encontrou o local da queda do OVNI, a gente filmou o local exato aonde ele esteve. Tudo bom? Tudo bem, senhor menino. Como é que é seu nome? João Batista. Você é pastor? Isso. Você é de qual igreja? Igreja Mundial do Poder de Deus. Da cidade? De Campos Verdes. Campos Verdes. Aí você apareceu nessa história toda para procurar o Inácio do caso Crixás. Isso. Nós fomos atrás de encontrar o seu Inácio, encontramos o paradeiro, fomos investigando, achamos o lugar que o objeto caiu e estamos atrás. Ele está 3 meses nessa história. 3 meses ele vai um, vai outro, e muitas pessoas que estiveram naquela época não querem relatar o assunto. Só que aconteceu algo nessa história mirabolante. A gente estava procurando o Inácio do caso Crixás, que acertou um dos ET, e a gente acabou encontrando uma história de que uma aeronave caiu também nas proximidades. Não foi isso? Isso, exatamente. E até hoje ninguém sabe relatar o que realmente aconteceu, né? Seu menino, só para você ter uma ideia, Inácio, quando viu a aeronave, foi por volta das 16 horas. E essa aeronave caiu por volta das 17 horas, conforme relata testemunhas, não é isso? Isso. O seu Inácio, ele relata, ele viu, ele estava no local, na casa, foi próximo à casa da fazenda. Caiu no final da tarde, por volta das 17 horas, esse objeto caiu. Ficou todo mundo apavorado. Porque não Seu menino, presta bem atenção. O negócio ficou mais interessante, que a gente foi procurar um caso e achou outro. O que não leva às críticas é o seguinte: Inácio viu uma aeronave, acertou um ET, e aí no mesmo dia e próximo ao mesmo horário, um objeto caiu. Será que Inácio acertou o piloto na nave? Meu Deus do céu! O que é mais incrível, esse objeto caiu numa fazenda aqui próxima. E misteriosamente, 3 dias depois, apareceu o exército. Só que o exército dessa vez chegou atrasado, seu menino. O pessoal depenou aquele objeto que caiu no mato. As pessoas relatam, né? E até o seu Inácio, que hoje está em vida, que presenciou. As pessoas apanharam, chegaram, cada um começou a pegar um pedaço e levar. Na promoção, para R$ 1,99 cada um pegou. Promoção, chegou, levou. Obra é uma coisa triste. E por incrível que pareça, o que tem de Inácio aqui, você não tem ideia de quanto Inácio tem aqui. E a gente achou esse Inácio e ele relatou para mim e ele que a gente não conseguiu gravar, porque ele não queria gravar no momento. Mas ele contou com tantas... Seu menino, é muito fácil você saber quando o cabra mente. E esse não estava mentindo. Não, ele relata com verdade e conversando com ele, conversando com outras pessoas, a história, o que ele relata bate com os que as outras pessoas também sabem a respeito desse caso. Então dá a entender que não é o que ele conta, sim, realmente aconteceu e ele viveu isso na época, né? Seu menino, veja bem, o objeto caiu no meio da mata e cada um pegou um pedaço. 3 dias depois o exército apareceu e levou o objeto. Levou o objeto, apanharam o objeto, colocaram num caminhão e sumiu esse negócio. Você conversou com o seu Inácio e, de acordo com o testemunho dele, foi difícil amarrar a espaçonave ou o objeto que caiu no caminhão. Por quê? Deu muito trabalho, era grande, quando caiu eles amarraram ele ao chão porque ele queria subir novamente. Ah, meu Deus, não vai dar certo. Ele relata que passaram cordas por cima dele, deu muito trabalho e com muita dificuldade colocaram esse objeto. Porque ele queria voar. Porque ele queria voar.
Seu menino, os cabras pegaram a carcaça do bicho, presta atenção, seu menino, e ele não ficava no solo. Senhoras e senhores, pela primeira vez, alguém vai acabar mostrando pra você que você achou o local. Achei o local, nós achamos o local e achamos também o caminhão que carregou o objeto. O primeiro caminhão a chegar na região de Crixás. Muitos vão perguntar, o cara é pastor. Alguns pastores acreditam, outros não acreditam. Você acredita que nós estamos sozinhos? A minha Bíblia não relata que sim nem que não. Então você é um daqueles que é possível. Sim, é possível e também não é possível. Mas que é real, que caiu o objeto, sim. É muito complicado falar em OVNI, porque toda vez quando você fala desse tipo de assunto, a mídia em si, ela tenta dar descredibilidade a quem fala. Porque nós vamos levar você, o dono da fazenda liberou. Liberou o local exato, ainda tem os vestígios da casa da época, que onde o senhor Inácio estava. E quando viram o objeto cair próximo a essa casa. Quanto que o dono da fazenda cobrou? Nada. É só para não mostrar a fazenda? Só não pode mostrar a fazenda. Senhoras e senhores, eu não vou estar fantasiado. Prepare a pipoca, chame o vizinho, chame os amigos e prepare-se, porque pela primeira vez a gente vai atrás de um OVNI. Aonde ele caiu? Será que a gente acha algum pedaço? Vamos tentar. Senhoras e senhores, prepare a pipoca, se abraça com a rapariga e cai dentro. Agora, seu menino, olha o que surpreender. Esquece um pouquinho o caso Inácio e eu vou falar pra você o que nunca ninguém documentou. O que aconteceu, seu menino? Numa fazenda próxima, nas mesmas dimensões e nas mesmas direções, caiu um OVNI. E a população, quando caiu esse OVNI, foi um barulho tremendo, viu aquele clarão, as pessoas começaram a fazer o que brasileiro faz quando vê um carro parado na mata. Depenaram um OVNI. Parece piada. A galera começou a depanar, seu menino. Tava lá, ninguém nunca tinha visto. A moçada começou a cada um tirar um pedaço. Um tirou o para-choque, outro tirou o farol de LED, o outro pegou o escapamento, pegou as rodas, computador de bordo. Seu menino, parece piada, mas olha, enquanto a galera tava tirando as peças do OVNI, que isso não foi documentado, a carcaça desse objeto foi amarrada à árvore, porque enquanto o pessoal tirava, ela queria flutuar. Presta atenção, foi fazendo o desmanche. Foi fazendo o desmanche do OVNI e pronto. 2 dias depois, quem é que aparece, seu menino? Quem aparece lá, seu menino? Quem? O Elemento G! Não, seu menino, apareceu o exército. O exército apareceu e ficou durante dias ali naquelas proximidades, o que hoje a cidade é conhecida como Santa Terezinha. E aí, seu menino, naquela época, 67, a chinela cantou. O exército queria saber cadê a descarga do... Cadê a descarga? Cadê o aro? O aro 32, 42. Eu quero saber quem foi que pegou o retrovisor de LED. Seu menino, a chinela cantou. E eles, o exército, recuperou uma parte, os pedaços da aeronave. Colocaram no caminhão e foi levado para Goiânia e morreu. Aí você vai falar assim, mas peraí, seu menino, que história estranha. Começou com o Inácio, já foi com outro. Seu menino, no andar das notícias do que elas vão, as pessoas que pegaram parte dos objetos, que possivelmente possa ser que alguém ainda guarda algum pedaço. Aí você vai falar, mas 53 anos depois, rapaz, pobre compra um sapato e guarda aquela caixa de sapato para 10 gerações, seu... Ele compra uma máquina de lavar, seu... Agora não, que as máquinas já vêm plastificadas. Mas, seu menino, naquela época, comprava a máquina de lavar, pegava a caixa da máquina e botava debaixo da cama, seu menino. O cabra casava, ele levava a cama, o colchão e a caixa da máquina de lavar debaixo. Lembra disso? Naquela época, pobre já era mais triste que hoje, seu menino. A catinga de pobre, ela passa de filho para filho, de pai para pai. Eu mesmo, seu menino, eu só tinha roupa nova do meu irmão mais velho. Você pensa o quê? Mas, enfim, seu menino. Então, eu acredito firmemente que ainda existem destroços, alguém possa ter um pedaço desse objeto ainda guardado. Vamos lá, olha que curioso agora, como eu disse desde o início, que são revelações interessantes e inacreditáveis. Surreal! Conversando com uma das testemunhas, a gente encontrou o filho do motorista que levou o caminhão do objeto de dentro da mata. Dentro da mata.
Esse caminhão, ele estava abandonado ali na BR, ali, quem vai para Pilar. A gente encontrou o caminhão, a gente está tentando que algumas das testemunhas falem. Se algumas das testemunhas falar conosco, nós vamos fazer a matéria na íntegra, tudo bonitinho. Mas vamos voltar lá pro caso Inácio. Esse OVNI que não foi documentado, essa queda onde os moradores fizeram o desmanche do objeto não identificado, ela acaba condizendo que o seguinte: seu menino, pensa comigo, a história toda já é uma história fantástica. Maconha. E se Inácio tivesse acertado o piloto da aeronave, seu menino? Porque a queda foi feita no mesmo dia e quase próximo ao mesmo horário. Os sites falam que foi por volta das 15 horas. Outros dizem que foi por volta das 17 horas. E as pessoas relatam que a queda deste OVNI também nesta fazenda, eu vou colocar uns trechinhos das imagens para você, no final deste vídeo você vai ver imagens que a gente esteve no local desta queda. Lógico que não tinha mais nada, né? Se o exército passou lá, seu menino, nem micróbio tinha, seu menino. Seu menino, você não acha que a gente foi no local 53 anos depois e achou o paralama, né, seu menino? Pelo amor de Deus, seu menino. Primeiro fizeram desmanche, depois chegou o exército, passou o pente fino. Seu menino, pô, se a gente achasse pelo menos o paralama, o retrovisor, não é demais. 53 anos depois, seu menino, é demais, né, seu menino? Mas a gente achou as testemunhas, as que estão vivas ainda. Se foi o mesmo, seu menino, e ele tivesse caído porque foi próximo, a gente não conseguiu encontrar a fazenda. As histórias relatam que ela era muito grande, mas aqui no Goiás as cidades são feitas dentro de fazendas. A prefeitura compra ali um terreno ali do pedaço da fazenda e transforma numa cidade, pronto. Muitas ruas daqui é feito do lado de fazenda, assim, a fazenda é aqui, a rua do lado. Então a gente não encontrou. Eu não encontrei nenhum dos filhos de Inácio, não encontrei a esposa de Inácio, nada, e também sobre o dono da fazenda, que eu acho que é um nome fictício chamado Ubiracis de Moraes. Se você tem alguma informação, se você que mora aqui no Goiás, você que mora em Pilar, você que mora em Crixás, ou até mesmo aqui em Santa Terezinha, entre em contato com a gente que a gente vai até você para tentar buscar realmente se essa história é real ou não. A de Inácio, eu tinha minhas dúvidas até ligar para o filho de Felipe Carrion. Lembra do ufólogo que eu falei lá atrás, que ele foi chamado? Eu mesmo entrei em contato com o filho de Felipe Carrion. O ufólogo, ele faleceu há muitos anos atrás. E falei com o filho dele. O filho dele me relatou, que hoje é advogado, relatou que todas as pesquisas do pai dele estão catalogadas nos livros que ele deixou. Pela credibilidade que Felipe Carrion era um grande ufólogo, eu acredito que realmente é real e foi real a história que aconteceu. Lembra que eu te falei de um relato de uma das testemunhas? Lá no vídeo eu falei sobre a Rede Globo, que ela documentou este fato, que é o caso Crixás. Está na internet, você pesquisa Globo Repórter, a ameaça veio do espaço. A Rede Globo exibiu isso em 1976, seu menino. Por incrível que pareça, seu menino, uma das testemunhas que eu encontrei aqui em Santa Terezinha me falou que o exército havia ameaçado a Rede Globo se ela publicasse essa matéria. E outras pessoas acabaram entrando em contato com a Rede Globo. Se divulgasse essa história, algo de muito sério iria acontecer. Era uma época muito complicada, onde o direito de expressão, o direito de liberdade era na base da chinela, seu menino. O repórter não dava de louco não, que a chinela cantava, né? Nessa época, a Rede Globo acabou divulgando, em 1976, o áudio está na internet. A ameaça veio do espaço. Por que só está o áudio? Seu menino, eu não sei se foi em 76 ou foi depois da matéria ir ao ar. Misteriosamente, a Rede Globo pegou fogo, seu menino. E muitos dos seus acervos que a Rede Globo tinha, inclusive este acervo da Rede Globo, os vídeos foram deletados. Talvez você pode estar pensando assim, isso é loucura, é coincidência. Seu menino, é coincidência demais, né, seu menino? Porque quando se fala em OVNI, quando se fala em objetos não identificados, existe os trouxas que pensam que a história é pura viagem, mas tem os outros que pega pesado, que vai atrás, né? Tanto que eu falei no começo do vídeo, eu não sei se esse vídeo vai durar, porque a gente tem testemunhas, a gente tem relatos. Muitas delas não quiseram falar, mas nós temos uma ou duas aí que vai provavelmente acabar falando sobre esse caso. Bom, se você é um dos filhos desse menino, desse senhor, se você é um dos meninos que pegou o paralama ou o para-choque ou o retrovisor, entre em contato conosco. Repito novamente, a fazenda do Ubiracis de Moraes eu não encontrei ninguém dos filhos de Inácio de Souza, dessa fantástica história documentada pelo Felipe Carrion, o ufólogo falecido Felipe Carrion, e também documentada pelo Globo Repórter, inclusive uma excelente matéria, eu ouvi o áudio todo por muitas vezes, é de arrepiar, cara. Vamos deixar o link, né? Vou deixar o link aí pra você ouvir o áudio e até mesmo a matéria que
tem aí em vários sites. Eu vou deixar aqui do site que eu abri aqui no Google e apareceu rapidamente, que foi do conexãoufo.com.br. Fiz um jabá aí, beleza? Pega o nosso também e compartilha, animal. Mas enfim, essa história é fantástica. Só que o que eu relatei aqui nesse vídeo é que o caso Crixás, ele acaba se confrontando com o mesmo caso que aconteceu no mesmo dia e no mesmo ano. Essa história, que parece ser uma história cabulosa, uma história de pura... é real, seu menino. Eu lhe digo, é real. As pessoas aí, quem tiver contato aí, quem mora em Pilar, Santa Terezinha e Crixás, que saibam do paradeiro de Inácio ou algum de seus filhos que estão vendo esta matéria, por favor, entre em contato conosco. Se não quiser expor a sua pessoa, a gente faz de uma forma. O que eu quero é mostrar para você que está do outro lado e até mesmo eu entender. Aquela pergunta, se a gente está sozinho ou não, seu menino, seria egoísmo demais você sentar fora da sua casa e olhar aquele monte de pontos de luzes e achar que um daqueles pontos não há vida fora deste planeta. Sejamos realistas com essa história toda. Inácio é 99% de chance de ser um caso totalmente real. É tanta coincidência que são duas histórias que se batem, pessoas que ainda sobrevivem naquele local, que estão ali com medo, ainda amedrontadas, porque queira ou não queira, ainda hoje a pressão ainda faz parte naquele local. O Goiás, se você pesquisar aí no Google, o Goiás é cheio de fantásticas histórias sobre OVNI. Mas também tem uns caras aí também que forçam, né, velho? O ET Bilu, aquela coisa, não. Tem uns caras que forçam. Tudo bem, seu menino, eu sei que eu tô com uma fantasia contando de uma forma engraçada. Meu público sabe, eu fui fiel com você e sou fiel até o dia que você morrer. Eu não vou morrer agora não, vou mentir. Então, seu menino, preste bem atenção. A gente tá aqui antenado, porque olha, esse caso Crixás, a gente está perto, bem pertinho, quem sabe até do cálice da ufologia. Fica um alerta, o Globo Repórter disse, como alguns sites, disse a mesma coisa. No pânico de você ver uma criatura ou coisa assim, o ser humano, ele acaba se tornando uma pessoa muito hostil, né? Ainda mais no mundo de hoje. A pessoa quer resolver tudo na base da bala. Tudo bem, eu também acho que se eu visse um negócio desse, não sei o que seria. A minha reação quando eu tive o meu contato foi deixar um rastro para que as futuras gerações encontrassem pelo menos... Pelo menos deixasse pista, né, Scooby-Doo? Eu fiz a minha parte, velho. Mas eu acho que se eu tivesse uma Winchester 22, ou quem sabe eu fosse um agente também, como o Inácio tentou ser, eu não sei. Cara, é do ser humano, velho. Mas que é uma sensação que dá medo e totalmente impotência, seu menino. É uma impotência muito grande, sabe? Você não consegue fazer absolutamente nada. Existem pessoas que colocam na internet aquele negócio do Superman. O que é aquilo? É um pássaro. Ó, é um avião. Seu menino, sai da frente que pode ser um avião mesmo, seu menino. Tem tanta coisa que ninguém acreditava e tá acontecendo, seu menino. Então quando alguém falar o que é aquilo, seu menino, você corra, seu menino. Corra, que é porque antes de você falar, é um avião. Caiu, seu menino, entendeu? Então presta atenção, se você curtiu esse vídeo aí, curta, dê o seu joinha, compartilhe. Lógico, eu vou fazer como todo criador de conteúdo. A gente, pra manter esse conteúdo pra você, é só você fazer a sua parte, seu menino. Não vai descontar nada dos seus R$600. Você se inscreve no nosso canal, dá o joinha e vamos trocar uma ideia. Coloca aí nos comentários. Mas sem baitolagem! Se você tem alguma foto, tem algum vídeo, se você não é de Crixás, cara, a gente recebeu uma porrada de vídeos. Desde o último vídeo que eu comecei a narrar aqui, porque eu sou fascinado por isso. Mas não é que eu seja fascinado, eu tenho que ficar neutro, né? Não, eu dou minha opinião. O canal é meu, eu faço o que eu quiser. Mas, seu menino, olha, tem muita gente que quer que a gente vá. Vem na cidade, não sei o quê, vem aqui em Caicó, vem em São Paulo, vem... Seu menino, a gente é um programa muito grande, com um nome, mas tem uma estrutura um pouquinho pequena. Lógico, tu conseguir um padrinho que possa financiar pra gente ir pra lá, né? A gente vai. Mas depois que passar essa pandemia, pelo amor de Deus, que ultimamente as pessoas estão saltando pra disfarçar o atichinho, não foi isso que você falou? Vamos desmistificar e parar com essa história. Será que nós estamos sozinhos? Será que nós estamos sozinhos? Seu menino, nem quem é solteiro fica sozinho. Então, desde baitolagem, curta, compartilhe, se inscreva no canal. A gente se encontra no próximo episódio. Verdade ou ficção? Eu tomo meu dídio. Se não tem na sua cidade, peça no site, seja revendedor. E a gente se encontra. Verdade ou ficção? Comenta aí. Você decide, seu menino. Porque eu arrepiei nessa. Não tem como tomar refrigerante na rotar, velho. E é melhor por cima do que por baixo. Versão brasileira, o Menino Produções. É nós mesmo, vagabundo. Será que a gente acha algum pedaço? Vamos tentar.
Senhoras e senhores, eu levei um susto agora, eu vou te contar. Interpretado como ameaça ou como oportunidade para a salvação, o desconhecido sempre esteve presente na vida humana. O mistério parece crescer à medida que aumentam nossos conhecimentos, cuja explicação estão ao nosso alcance, mas também os que são classificados como paranormais, fatos que a ciência tradicional não consegue explicar. Seja como for, os fatos são importantes. Seu mistério não é apenas um registro do passado. Os indícios de sua realidade não se apoiam apenas na memória dos que os viram. Eles são um mistério do presente, um mistério que está diante de nós, aqui e agora.